Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, método de despertar. Muito interessante. Assista até o fim. Eu vou apresentar um método para o nosso despertar. Então, método de despertar. O programa O Divã de André Kepp, claro que é o despertar da consciência, né? Não é despertar de manhã, é o despertar mais amplo da consciência, ok? O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela Rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social, mestre em Psicossomática, então eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Como eu sou doutor em Psicologia Social, estudo as pessoas e a sociedade na atualidade. Bom, olha qual é o problema da gente na atualidade. Diante de tantas informações opostas na atualidade, muitas pessoas ficam confusas, né? Bom, mas o que é verdade no meio de tudo isso, né? Então gera muita confusão. A grande mídia traz um tipo de notícia. E as mídias independentes falam o oposto. Bom, em quem que eu vou acreditar no meio disso tudo? Eu respeito tanto quem ainda acredita na grande mídia, muitas pessoas ainda acreditam na grande mídia, quanto quem só aceita as informações das mídias independentes. Então, eu respeito muito a posição de cada um. Nós vamos ver que o que eu vou passar hoje traz um total respeito à posição de cada um. Muitos acreditam que se você não ouve notícia alguma na atualidade, você fica mal informado, mal informada. E se ouve ou assiste a grande mídia, fica desinformado, desinformada. Então, estamos numa situação muito difícil, né? Eu prefiro ficar mal informado ou desinformado, porque as informações nem sempre são verdadeiras, né? Vi de fatos recentes que grandes emissoras tiveram que fazer retratação, desmentido e tudo mais. Então, a minha sugestão é seguirmos o exemplo do filósofo francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650. Ele também estava diante de informações opostas, naquela época trazida por vários filósofos, né? Então ele acompanhava, ele estudava os vários filósofos e cada um com informações opostas. Então, essas informações dadas pelos filósofos de sua época. Alguns filósofos diziam para seguir a razão, por exemplo, né? Muitos eram seguidores de Aristóteles ou eram aristotélicos, né? Enquanto outros, como Blaise Pascal, diziam para seguirmos mais a intuição. Então, afinal de contas, o que a gente deve seguir? Deve seguir a razão, deve seguir a intuição? O que a gente faz? Diante de tantas falas opostas, faça isso, faça aquilo, né? Que a gente tem na atualidade também, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, a gente fica confuso. Ele fez algo que nós podemos usar na atualidade. Eu vou pegar ele como exemplo do que nós podemos fazer na atualidade. Ele fez alguns métodos, olha que interessante, que podemos usar de forma semelhante na atualidade. O primeiro método foi da dúvida sistemática. Sistemática é de sistema. Então ele passou a duvidar das informações que ele recebia. Ele simplesmente não aceitava de bate-pronto, né? Tal filósofo falou isso. Recebi essa informação. Mas espera. Então ele começou a duvidar. E como método para chegar numa verdade.
O que é isso, né? O que é esse método da dúvida sistemática? Ele colocou em dúvida todas as informações que recebeu, mesmo aquelas que tinha como certa, como certeza, que as pessoas passavam, não, mas isso é certeza e tudo mais. E com esse método da dúvida sistemática, ele chegou a duvidar até da sua própria existência. Então ele se perguntou, será que eu existo? Quando se perguntou justamente isso, será que eu existo? Só que enquanto ele fez essa pergunta para si mesmo, ele percebeu que ele estava ali pensando. Desta forma, chegou a sua primeira certeza, ou como ele chamava, primeira evidência. Então, era a primeira certeza, a primeira evidência para ele construir todo o sistema de pensamento dele. E nós podemos caminhar por evidências, por coisas que nós chegamos à conclusão que são certas, que são evidências. Então, cada um de nós pode fazer o mesmo. Então, colocar algumas coisas em dúvida e aí fazer uma investigação, fazer uma checagem e cada um de nós chegar às suas próprias evidências, às próprias certezas, né? Ele percebeu que existia sim e que estava ali pensando. E sua primeira conclusão foi: penso, logo existo. Então, eu existo porque me deparo comigo mesmo aqui pensando. Então, penso, logo existo. Ou, em latim, cogito ergo sum. Agora, como é que nós podemos usar esse método da dúvida sistemática na atualidade? Então, vamos aplicar a reflexão de René Descartes, e vamos lembrar que René Descartes, no seu famoso livro Discurso do Método, ele trouxe as bases da ciência. Claro que Blaise Pascal também trouxe a sua contribuição sobre ciência. É claro que Francis Bacon também, outro filósofo, trouxe suas contribuições sobre ciência, mas o discurso do método era uma primeira sistematização ou uma primeira estrutura do método científico. Bom, então como é que podemos usar esse método dele, da dúvida sistemática, na atualidade? Faz da seguinte forma: você acabou de receber uma informação. Não acredita de imediato, porque a gente tem o hábito de, bom, mas é dessa mídia, eu acredito. Não acredita de imediato. Duvida um pouco das informações que você recebe. E, na sequência, cheque ou verifique a notícia. Agora, especialmente notícias que são importantes para você, você quer checar, você quer verificar se é verdade. Então, é algo muito importante para você. Então, vai lá, checa. Só que não verifique notícias da grande mídia na própria grande mídia. Ou nos checadores de notícias que são da própria grande mídia. Então, aí você vai entrar num círculo vicioso. É claro que eles vão dizer que o que eles falam é verdade, né? Eles não vão dizer, olha, cheque o que a gente fala. Eles dizem que é verdade e querem que você aceite descendo goela abaixo. Eles não permitem que você reflita. Duvide de coisas assim. Quando alguém dita para você, o que é ditadura? Ditar. Dita e quer que você aceite tudo sem questionar. Isso é ditadura, né? Então, uma ditadura da grande mídia? Claro que sim. Porque tem até censura. Não param de tirar páginas do YouTube, Facebook, da internet. Não param de tirar páginas que simplesmente questionam o que eles falam. Isso é ditadura? É. Isso é censura? Claro que é. Procure outras fontes. Então, faça o seguinte. Procure outras fontes, especialmente aquelas que se baseiam em fatos e não opiniões. Porque se você procurar uma fonte que faz uma narrativa, te conta uma história, mas você não encontra respaldo na realidade, você não encontra os fatos, então você percebe, são só opiniões, opa, não, eu quero saber dos fatos. Eu quero saber das descobertas.
Eu quero saber o que realmente aconteceu, e não a opinião dessa pessoa pura e simplesmente. Se quiser, vá até mais longe e procure informações na própria ciência. Claro que eu estou falando da verdadeira ciência e não a ciência da mídia. Aonde você encontra as informações da ciência? Nos artigos científicos, nas produções verdadeiramente científicas. E não nessa ciência da mídia, entre aspas, que só confirma o que eles falam, dando qualquer argumento. Não. Na ciência. Assim você terá informações mais verdadeiras e completas. E terá as suas evidências. Então, o que o René Descartes chamava de evidência. Você passará a raciocinar por si mesmo. Então, você não vai ser conduzido, né, no que é chamado de efeito manada, né? Ou essas estratégias de massa que mexem na população como se fosse uma massa informe e tentam convencer todo mundo da mesma coisa. Então você não vai seguir o efeito manada, né? Onde um vai todo mundo e acredita em tudo que todo mundo acredita. Não. Você vai raciocinar por si mesmo, e isso é importante. Sem ser conduzido pelas informações externas, especialmente essas ditatoriais, que ficam ditando para você o que você deve acreditar. Lembrando que ditadura vem de ditar. É alguém que dita e você tem que ouvir e aceitar. Não pode nem questionar. Isso é ditadura. Ah, André, mas você está falando de ditadura da mídia? Exatamente. Você entendeu perfeitamente o que eu estou falando. Foi assim que René Descartes lançou as bases da ciência em seu livro Discurso do Método. Então, duvide e comece a procurar as evidências. E a partir das evidências que você encontra, que você vai formulando a sua maneira de pensar. Você não vai seguir o que os outros falam, mas você vai ter seu próprio raciocínio. Isso que é importante. Esse é o despertar da razão. Foi assim que ele começou a fazer um método científico. Claro que eu acredito que muitos de vocês, meus ouvintes, né, que são muito inteligentes, eu sei disso, e às vezes me seguem nas minhas aulas há muito tempo, né, nos meus programas de rádio há muito tempo, sei que todos vocês são muito inteligentes, muitos de vocês já estão usando um método semelhante. Mas aqui é só para explicar como é que é o método dele, para você ainda aprimorar mais o seu método. Então nós vamos aplicar essas descobertas de René Descartes na atualidade. E como? Vamos dizer o seguinte, que existem dois tipos de pessoa na atualidade. As pessoas despertas, que já perceberam alguma coisa. Então, eu vou dar só um pequeno sentido. É claro que você percebeu, de alguma forma, que não estamos numa época comum. Talvez você tenha percebido pela pandemia. Tá, pela pandemia não estamos numa época comum, claro. Pandemia não é uma época comum. Mas talvez você tenha percebido algo a mais. Escuta, o problema da atualidade não é apenas a pandemia. Tem alguma coisa a mais. E aí que você começa a descobrir o que está realmente acontecendo nos bastidores. Vamos dizer o seguinte, eu trouxe inclusive a afirmação de Honoré de Balzac, dizendo, né, que a própria história foi contada de uma forma muito diferente. Então, o que aconteceu, por exemplo, nas várias guerras, não foi só na Segunda, na Primeira, ou nas várias guerras. É claro que a narrativa do que aconteceu nas primeiras guerras, ou nas guerras, foram sempre trazidas pelos vencedores das guerras. Então, uma narrativa parcializada. Então, as próprias guerras, hoje, nós precisamos reestudar e ver o que realmente aconteceu.
né? Não para ficar do lado oposto, mas para entender de uma forma mais ampla o que aconteceu. Então, tanto nas guerras quanto nos períodos de paz, o que estava realmente acontecendo no mundo? O que estava acontecendo no mundo, por exemplo, na época da Guerra Fria? Vamos dar esse exemplo, onde tínhamos, aí sim, na geopolítica, o polo da direita, que era liderado pelos Estados Unidos, e o polo da esquerda, que era liderado pela União Soviética. Aí sentimos esses polos muito demarcados e muito fortes, e a geopolítica era demarcada por isso. O que será que aconteceu naquela época? Quais foram as movimentações? Quais foram as movimentações, por exemplo, de John Kennedy? Quais foram as movimentações de Cuba? A questão dos mísseis em Cuba. Então você vai estudar e vai entender essas movimentações. E é claro que você vai formar a sua opinião. Quem que estava certo? A União Soviética? Quem que estava certo? Os Estados Unidos? Aí você vai formando a sua opinião, estudando e verificando o que aconteceu realmente na Guerra Fria. Então, nós precisamos nos despertar, que é o seguinte: eu usando a minha própria razão, eu usando a minha própria lógica, eu vou começar a me aprofundar nos assuntos e vou descobrir o que realmente está acontecendo no mundo. Não seguindo a ideia dos outros, mas eu vou investigar. Então temos dois tipos de pessoas na atualidade, podemos dizer as despertas e as não despertas. Eu vou só dar duas dicas. E esse programa, assista até o fim, porque vamos chegar numa conclusão muito interessante, tá? Toda essa conclusão baseada no filósofo René Descartes. Então, vamos dizer o seguinte, as duas dicas. A primeira, você pode encontrar no meu livro, A Origem da Terra, História que Nunca Foi Contada, uma busca de qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. Com estudos profundos de autores antigos como Platão, Hesíodo, Homero, então vários autores da antiguidade, Aristóteles, claro, vários e vários autores, Plotino, tantos autores, né? Então, estudando esses autores da antiguidade e estudando uma série de descobertas científicas. Então, a partir desse estudo, eu procurei remontar a verdadeira história da Terra, e não aquela que eles nos contam na atualidade. Então, é um livro que vale a pena, porque você vai fazer muitas reflexões, pelo menos muitas reflexões. Eu não quero que você concorde com o meu livro, ou com o que eu falo. Eu quero que você reflita sobre o que eu falo. E, de novo, falando, você pode chegar a conclusões diferentes da minha e você está mais certo que eu, entende? É assim que funciona o diálogo filosófico, o diálogo científico. É com opiniões diferentes, entende? Não é com uma opinião monolítica, monocrática, ditatorial da grande mídia. Não é assim que se faz ciência e nem filosofia. Mas questionando, pensando, refletindo. É assim que se faz ciência e filosofia. Então, primeiro livro, A Origem da Terra, História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. É da minha autoria. O meu primeiro nome é Marc, M-A-R-C, André Kepp. E também meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com. É da Novas Edições Acadêmicas. Mas vamos adiante. Então, existem dois tipos de pessoas na atualidade. As despertas, que percebem um pouco mais na profundidade o que está acontecendo no mundo. E percebem que o mundo tem problemas não apenas pela pandemia, mas por outras questões também muito importantes que estão acontecendo na atualidade. Essas pessoas não estão apenas nas histórias, nas narrativas, elas estão procurando fatos e, a partir dos fatos, estudando o que está acontecendo. E também as pessoas não despertas, essas pessoas que acham
que o mundo é lindo e maravilhoso e que o ser humano não tem nenhum mal nenhum e que não está fazendo nada de errado. E, na verdade, a maior parte das pessoas não está fazendo realmente nada de tão errado, mas provavelmente existe um grupo que trabalha nos bastidores, olha que termo bom, né? Nos bastidores, e não está fazendo muita coisa legal pelo mundo. E você sabe disso, né? Você conhece tanto a questão econômica e política de tantas épocas históricas, né? Você sempre viu que tinha política de bastidores e uma política suja, né? Uma economia suja. Você sabe disso, né? Você é bem esclarecido. Mas vamos entender que as pessoas que despertaram para a verdade ou realidade, olha, isso que é importante. Tem em sua mente algumas regiões de luz e outras de escuridão. Então, esse é um ponto importante. Vamos supor que eu despertei hoje para uma realidade geopolítica muito importante. Eu tenho essa consciência geopolítica, mas isso não significa que eu não tenha outras regiões de escuridão, que eu não saiba o que está acontecendo, por exemplo, no ambiente religioso, o que está acontecendo no ambiente acadêmico, o que está acontecendo nas escolas. Então, tem regiões de escuridão que eu não sei bem o que está acontecendo. E é bom que a gente veja essas regiões até para a gente se informar sobre isso e para ter informações mais amplas e completas. Então vamos conversar a partir dessas regiões de luz uns com os outros e não vamos mais discutir em torno da escuridão. Assim ampliaremos a nossa luz e a luz dos outros, ao invés de brigarmos por ideias diferentes. Agora, diante dos não despertos, procure acordá-los a partir de pequenas reflexões. Transmita alguma reflexão em doses homeopáticas. Com este método, inspirado em René Descartes, aumentaremos a área de nosso despertar e poderemos despertar outras pessoas. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo para você uma excelente semana e até a semana que vem.